Boa noite! Mais uma quarta-feira que estamos juntos, nosso time de propósito, com o propósito de levar a vocês a informação em relação aos óleos essenciais, né? Falo que depois que eu descobri, que eu conheci, acho que todas nós que estamos aqui, né, que conhecer os óleos essenciais, pode falar que tem duas vidas, uma antes e uma depois. E eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Hoje eu coloquei um tema que é crença ou ciência. A gente, eu falo que a gente não sabe, muitas vezes as pessoas acham que é a crença em primeiro lugar. Então, hoje eu começo me apresentando, eu sou Renata Silva, sou consultora de bem-estar desde agosto de 2022. Essa é a minha família, eu nunca apresentei para vocês, né? Esse é meu filho, Gustavo, que mora nos Estados Unidos já há 6 anos, esse é meu marido Dionísio. A MJ já é namorado, né? Eles vão casar agora em setembro, eles já estão juntos. E uma das coisas que me trouxe para a do Terra foi, além do fogacho, do climatério, da menopausa, foi o vazio que o ninho vazio me trouxe, né? O meu filho foi para os Estados Unidos morar lá, estudar, fazer faculdade, jogar tênis e aquilo ali, gente, querendo ou não, por mais que a gente fala que não, entra assim no oco, né? Eu estava numa fase muito delicada da minha vida porque mistura a menopausa com todo o resto. E aí eu trouxe para vocês conhecerem aí o que que aconteceu dali, né? Eu conheci esses óleos depois além da menopausa, mas dentro da pandemia. Foi bem no começo da pandemia que fechou tudo, a gente não podia sair. Então eu já estava no ninho vazio, eu já estava na menopausa e ainda na pandemia. Por isso que muitas pessoas dessa época surtaram, né, deprimiram, foi um índice assim gigantesco de depressão. Hoje nós vamos falar da aromaterapia, que eu gosto sempre de explicar. Aroma, odor agradável, terapia, tratamento. Então, é um tratamento através do cheiro, dos odores agradáveis. E é, sim, uma prática terapêutica que utiliza os óleos essenciais puros para promover o nosso bem-estar, tanto físico, emocional, mental, chegando a equilíbrio. Eu não coloquei aqui financeiro, mas o financeiro para quem desenvolve da terra, como muitas de nós, também faz total diferença. É muito legal a gente começar a pensar que todo cheiro ele te traz uma lembrança. E o óleo essencial ele vai atuar nessa lembrança. Então, por isso que muitas vezes a gente tem o cheiro de um óleo e a gente não gosta desse óleo. Ele está me remetendo a essa lembrança que eu não quero lembrar. E está tudo certo. Eu nem falo para você, usa no pé, você precisa usar. Não, usa outros óleos e aos poucos você vai trabalhando isso de uma forma tão leve que você vai conseguir ter um resultado muito bom. Daqui a pouco aquele cheiro já fica natural. Então, doTERRA significa dádivas da terra. As pessoas acham que o nome doTERRA é brasileiro, mas não é. O nome é em latim e que significa presentes da terra, feito pela nossa natureza. Como diz a Shirlane, né? Feito pelo Criador. doTERRA é uma empresa americana fundada em 2008 em Utah. Hoje é líder mundial de óleos essenciais. Ela tem um diferencial que é o selo de pureza, que eu vou falar mais à frente. Está em mais de 100 países, gera mais de 360 mil empregos, mais de 1 milhão de famílias sustentadas pela renda dos agricultores. E a missão dela é ajudar a curar o mundo por meio de soluções naturais. Essa é a nossa fábrica lá em Utah. E nós temos uma fábrica aqui no Brasil, que é em Joinville, foi inaugurada em agosto de 2023. Nós temos também, aqui do Brasil, é a terceira fábrica, nós temos uma na Irlanda, que pega toda a parte ali europeia. Eu falo que a missão da doTERRA é que tenha, como tem um detergente em cada casa, essa é a missão da doTERRA, colocar um frasquinho de óleo essencial em cada casa, para que a gente possa ser consultor da nossa família, para que a gente possa harmonizar a nossa família e
consequentemente, nós mesmos. O que é um óleo essencial? É um extrato natural altamente concentrado, obtido das plantas aromáticas, com flores, folhas, cascas, raízes ou frutas. Óleo essencial não tem vitamina e ele contém, gente, componentes químicos voláteis naturais para o benefício e equilíbrio do bem-estar. O fato dele ser volátil, ser natural e volátil, ele consegue chegar no seu sistema celular e desinflamar as suas células, tratar as suas células. Eu falo que é uma forma calentosa, gostosa de tratar, né? Que é uma terapia. Porque, por exemplo, se você vai para um médico, você tem que falar, ou é uma patologia, você vai tomar um remédio para resolver. Muitas vezes a emoção ela é silenciosa. Ela vai te minando, minando, minando. Na hora que você vê, você está doente, está cheio de questões. E isso que a gente não pode deixar. Eu sempre falo com as meninas, não dê sorte para azar, né? Não confia que vai dar tudo certo, porque a nossa mente, ao mesmo tempo que a gente está 100% bem, a gente leu algo ali que não gostou, você já muda completamente. E aí você manda esse comando para o seu corpo, daqui a pouco você está cheio de problema. Uma gota de um óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá. Então, o nosso trabalho, né, quando a gente faz essa escolha em se cuidar com óleo essencial, é por gotas. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas esse óleo, o preço é diferente dos outros. Sim, porque é por gotas, né? Então, você vai tomar uma gota. Então, um vidrinho tem 300 gotas. Você vai usar isso quantos dias? Não é como se eu fosse numa farmácia comprar uma caixa de fármaco e só eu posso usar aquele remédio. Não. O óleo essencial é diferente. Você deixa na sua sala de estar. Todo mundo que passar por ali vai usar. Uma hora ele vai usar. E o resultado vai ser muito legal. Uma coisa que eu não, que eu sempre gosto de falar, óleo essencial não é como remédio, ele não trata doença, ele trata o remédio, trata sintoma. Eu tô com uma dor de cabeça, tomo um remédio, daqui 20 minutos ele vai fazer efeito. O óleo essencial não, ele vai pegar a sua causa raiz, ele vai escanear todo o seu sistema cerebral. E é a partir dali que as coisas vão acontecer, através de comando. E nenhuma gota de um vidro, por exemplo, eu tenho aqui um vidro de óleo essencial. Nenhuma gota que é igual a outra. Todas elas é DNA diferentes. Então, quando eu uso, o meu corpo reconhece. Daqui a pouquinho já é outra gota. E não causa resistência. Muitas vezes as pessoas acham que causa resistência, vai viciar. Não, gente, isso é uma coisa que não vicia. Na verdade, você usa com mais constância diariamente ou, né, eu falo que nem é diariamente, é momentaneamente, porque nós pensamos o tempo inteiro. Nós provocamos isso em nós, por isso que a gente usa óleo. E é muito diferente de um remédio. Se você usa um remédio de manhã, você vai usar só à noite. Ali você fica descoberta, e nesse meio tempo que tudo acontece. Por que a marca do Terra? Por causa do selo de pureza, CPTG. Então, é um certificado de pureza testado e garantido. O que é isso? São 54 testes que assegura a pureza do óleo essencial. Isso é muito importante, porque óleo essencial, se ele não tiver teste, ele não vai ser terapêutico, ele não consegue chegar no seu sistema límbico, que é onde comanda as suas emoções. Porque se você estudar mais dentro de biologia, você vai ver que é muito pequenininho, é micropartícula. E o óleo essencial, ele tem essa capacidade porque ele é isso, ele é micropartícula. Por isso precisa ter testes, tá? Outra coisa que a Doterra faz é o fornecimento por co-impacto. O que é isso? A Doterra não tem fazenda própria, então ela cuida dessas comunidades, assegurando que essas comunidades vão passar matéria-prima para ela de forma mais até fidelizada mesmo, né? Com isso, ela cuida desses lugares, com escola,
com financeiro, enfim, paga, né, um valor justo para essas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, gente, às vezes uma matéria-prima não pode ser colhida naquele momento, tem horário, por exemplo, a rosa pode ser colhida só de manhã, ou então não pode ser colhida numa época determinada. Ela tem o momento dela, por isso que os óleos da Terra são pegos, as matérias-primas, sempre são trazidas dos habitats da planta. Então, a lavanda vem da Bulgária, a melaleuca vem da Austrália, o frankincense vem da Somália, porque ela cuida dessas pessoas, né? E esses óleos, eles vêm muito mais fortalecidos para nós, tá? E é muito importante esse trabalho de co-impacto, porque ela tem, né, no habitat da planta, cuidando da comunidade, com isso todo mundo sai ganhando. O Healing Hands, a Doterra ajuda financeiramente para a escravidão sexual infantil. Cada local que a gente vai, a Doterra cuida ela ajuda financeiramente a uma sociedade que faz ali diferença para aquelas pessoas. E por que não usar outras marcas quando você quer usar efeito terapêutico, tá? Quando você quer se cuidar. Às vezes a pessoa fala, Renata, eu fui ali na farmácia, achei um óleo essencial. Ok, aquele óleo não é efeito terapêutico, ele é sintético misturado com uma gota de um óleo e ele se torna a essência. Agora, o que pode causar ali? Se você passar esse óleo na pele, ele deve ter químico, solvente, fragrâncias são sintéticas, ele vai te causar alergia, irritação na pele. Por isso que muitas vezes as outras marcas falam que você não pode ingerir, não pode passar na pele. No máximo, colocar num difusor. Por quê? Por causa disso, ele pode ter qualquer solvente ali que vai te intoxicar, vamos colocar assim, né? E quando o produto ele é adulterado, gente, ele tem, às vezes eles colocam uma gota de um produto bom e o resto de sintético para segurar o vidro, é, ele não chega no seu sistema límbico. Por isso que, às vezes, por exemplo, a Gilane está aqui, ela é podóloga, ela falou assim, quando ela dá aula, ela fala, olha, toda vez que eu usava melaleuca para tratar uma micose, não funcionava, não tinha resultado. Não tinha mesmo, gente, porque o fungo é muito mais do que você colocar um óleo totalmente diluído ali, né? Você precisa de uma coisa muito mais potente. E os óleos da empresa do Terra, eles são 100% puros, eles não têm nada de diluído. Quando chega um vidrinho para você, é 100 gotas puras, sem diluição. Com isso, você tem um resultado melhor. E é muito ao contrário, né? Aqui, nós precisamos colocar uma gota do óleo essencial, pega óleo vegetal puro, dilui, aí sim você passa na pele, porque de tão potente que ele é, tá bom? A forma de uso, olha, nós podemos usar de forma da inalação, que é fazer uma concha, cheirar, podemos usar topicamente, que é passar na pele, podemos usar na ingestão. Eu coloquei essa foto aqui porque tem gente que não gosta de colocar direto na língua. Então, você pode colocar numa colherinha com mel, você pode colocar, tem gente que coloca em miolo de pão. Você vai ver, o importante é que o óleo entre, né? Às vezes você pode até saborizar a água. O que é isso? Você coloca um copo de água, coloca o óleo, só que vai tomando ali várias vezes o óleo naquele copo, água naquele copo, porque o óleo não dilui em água. Então, ele fica ali na parede do copo. Então, quando você vai tomar a água, ele vai saborizando e com isso você vai ingerindo o óleo que está contido ali. E o difusor, todo lugar que, todos nós que usamos óleos essenciais, nós temos que ter difusor, porque o difusor é vida, né? Enquanto você está aqui trabalhando, o difusor está funcionando, ele bate nas moléculas da água e difunde o óleo essencial no seu ambiente, ok? Então, vamos voltar aqui só para a gente falar rapidinho. É importante a todas que eu não falei boa noite,
Vamos pegar uma gotinha do óleo. Eu gosto de umedecer minha mão, eu nunca ponho uma gota direto, tá? Eu umedeço minha mão com óleo essencial, passo uma mão na outra. Gente, não passa muito forte não, porque o óleo é volátil. Se você faz muito forte assim, ele volatiza. Então, só atrito uma mão na outra, faz a concha, fecha os olhos e deixa a molécula do óleo subir. Quando você faz isso, a molécula vem do bulbo olfatório, vai para o sistema límbico e é ali que tudo acontece. Se você está nervosa, você acalma. Se você está com dor de cabeça, ela vai mandar esse comando para o sistema digestivo e com isso você vai ter totalmente equilíbrio, controle da sua situação. Às vezes, quando a gente está muito nervoso, a gente perde o controle da situação e a gente vai para um outro caminho. O negócio que era nada começou a virar uma coisa grande, assim. E a gente tem que fazer isso antes que isso cresça, tá? E o controle da sua mente está toda com você. Se você cheirar o óleo e voltar para a terra, a emoção não vai te pegar. Quando eu faço isso, em 22 segundos, as moléculas do óleo chegam ao meu cérebro, 2 minutos circula na minha corrente sanguínea e em 20 minutos está no corpo, todas as células. Gente, eu achei tão bonita essa frase, o óleo toca todas as células do seu corpo. Olha que bonito isso, né? Por quê? Porque é um DNA vivo que da planta, de forma natural, que está entrando no seu organismo e está te cuidando. Eu sempre falei isso, que óleo essencial nos acalenta. E é isso que ele faz. Quando você usa um fármaco, você coloca um remédio na boca, ele desce, ele vai para o seu sistema digestivo, demora ali uns 20 minutos para ele, de 20 a 30 minutos, para ele entrar na sua rede sanguínea. Por isso que ele demora, por isso que o resultado do óleo essencial em relação ao fármaco é muito mais rápido. E aí eu sempre falo límbico, né? Vai para o límbico. O que é o límbico? O límbico é uma parte do nosso cérebro que segura as nossas emoções, onde mora as nossas emoções. E é ali que tudo acontece, é ali que você dispara para coisa ruim, para depressão, para ansiedade, para insônia, para síndrome do pânico. Então, por isso que é muito importante, e quando eu conheci os olhos, eu fiquei muito encantada, porque nada tem que chega tão imediato no seu sistema emocional e no seu sistema fisiológico. Não existe com tanta pureza, com tanta potência como os olhos da Duterra. Eu sou terapeuta há 25 anos, nunca vi, gente. E esses olhos realmente eles são incríveis, os resultados são maravilhosos. A Doterra já pensando, né, em tudo, já pensando em nós, já pensando em nossa família. Eu falo que quando eu atendi uma pessoa. Agora, com os óleos essenciais, eu mando um kit para casa da pessoa e eu cuido de todo mundo. Olha que maravilha. E todo mundo vai se harmonizar. Então, a Doterra já faz os kits. Tem vários kits, tá? Você vai chamar o seu consultor, ele vai te apresentando os melhores kits para ajustar na sua questão financeira. Mas esse aqui eu falo que é o meu eleito. Por quê? Porque ele vai 11 óleos de 15 ml, são 300 gotas. Ele vai o difusor, tem que ter. Se você começou, seu hábito virou óleo essencial, você precisa de difusor. E você ganha, isso aí você ganha o difusor e o Deep Blue. Deep Blue eu vou explicar aqui na frente, mas é uma pomada para dor que tira a dor com a mão, assim, a gente ama. Então agora eu vou destrinchar aqui para vocês o que vai no seu kit. Eu gosto, óleo essencial tem que se tornar um hábito. Para se tornar um hábito, eu tenho que usar mais ou menos 20, 21 dias direto, assim, para ele ser uma constante. Para que isso aconteça, eu tenho que colocar perto da minha visão. Então, o que que eu faço? Se eu tenho que tomar lema e copaíba todo dia, eu já deixo lá na minha cozinha, tá? O lema, ele é feito da casca do limão siciliano. Ele vai fazer isso aqui, gente, ó, ele tá vendo essa parte amarelinha? Isso aqui é gordura. E aí você vai tomando lema, ele vai limpando, ele vai desintoxicando, ele vai desengordurando todas as suas vísceras, tá? E o copaíba, aí as meninas vão me ajudando também, porque eu falo que óleo essencial não tem errado. Óleo essencial tem direção.
Eu vou falar muito rapidamente sobre os óleos e as meninas vão falando as suas experiências aí. Todas elas têm uma experiência com óleo essencial, todas que estão aqui. O copaíba, ele é um anti-inflamatório, gente. Ele é maravilhoso. Eu tomo copaíba desde que eu conheci a doTERRA. Eu tomo 2 gotinhas. Eu ponho sublingual junto com o leme, por isso que já fica na minha cozinha. E ele ajuda a desinflamar todas as suas células. Por exemplo, nós temos aí o CBD no mercado, que trabalha com o óleo da cannabis, né? E ele chega para sedar, ele não trata. E o óleo essencial do Terra, o copaíba, também trabalha as endocannabinoides, ele vai conseguir te tratar, ele desinflama, ele é excelente para quem tem questões autoimunes também, tá? Dores, ele vai tanto acalmar o sistema emocional quanto o seu sistema fisiológico. O balance, eu falo que tem alguns óleos que é importante deixar tanto na bolsa quanto na sua sala de estar. Primeiro kit você já deixa ali, na sua sala de estar. Mas alguns óleos, por exemplo, se você é uma pessoa que sai muito, trabalha fora, tem alguns óleos que é legal de você levar com você, tá? Então, balance é um deles, olha. Ele traz equilíbrio emocional. Ele vai acalmar a sua mente, ele acalma o seu sistema nervoso. Eu gosto de passar ele na nuca, eu gosto de cheirar e passar nos pulsos. Isso aí desde que eu conheci a doTERRA. Eu falo que quando eu passei o balance, eu sentei e falei, olha, o céu tá azul. Eu comecei a ter consciência da realidade da minha vida. Porque a gente ou vive passado ou vive futuro, que é a ansiedade. Você nunca vive presente. Você nunca sabe o que você comeu hoje, o que você tomou de café na manhã, o que você fez. Principalmente se você tem uma agenda muito cheia. A maioria das mulheres são assim, né? Então, o balance, quando você cheira, se você é mais ansiosa, faz isso umas 3 vezes ao dia, ele te traz para o momento presente, ele te centra, você vai viver mais feliz, vai viver mais consciente do que está acontecendo, tá? O frankincense já é um óleo que te ajuda em todas as perdas em geral, assim. Então, luto, dinheiro, namoro, casamento, tudo que termina, né? É um óleo que te conecta muito com a parte masculina, com o seu pai, né? O óleo da verdade. É um óleo que regenera as suas células. Eu, desde que eu conheço o doTERRA, eu passo frankincense ao redor dos meus olhos, ao redor das minhas orelhas, eu passo aqui nas glândulas. É muito legal de você passar ao redor do umbigo. É um óleo que vai te tirar do luto e vai trazer vida. Ele começa a regenerar todos os seus sentimentos. E é um óleo que não te deixa na mão. Gosto demais. E o peppermint é um óleo do coração exultante, é um óleo que te traz vida, que te traz alegria. Você cheira, você pode passar na nuca, você pode tomar. É um óleo que eu adoro saborizar água. Você coloca uma gotinha aqui na água, vai repondo só a água, que ele vai refrescando toda a sua garganta. Pessoas que trabalham com palestra, com pessoas que cantam, né, a música, passa que pode usar na água, que você vai ver que o resultado é incrível. Para dores, gente, dores derivadas da tensão, o peppermint é muito indicado. Então, quando eu tenho uma dor de cabeça, enxaqueca, eu passo nas laterais, eu cheiro e eu passo no abdômen. Inclusive, se você tem a enxaqueca, uma coisa mais comum, é legal de você usar junto um óleo para o sistema digestivo, porque a enxaqueca também está ligada com essa parte digestiva, principalmente o fígado. Você pode perceber que você, quando tem essa questão, você fica irritada, irada, assim, internamente. Às vezes você não ainda é aquela que fica brava com todo mundo, mas, sabe, seu coração fica até acelerado. E aí é legal de você usar junto algo que trabalhe seu sistema digestivo. Aí entrando no Zengest, né? Que a doTERRA ela tem alguns blends, gente, que são bacanas, porque ela é feita por especialistas, juntam alguns óleos que se potencializam quando eles estão juntos. E o Zengest é um deles, o Balance é um deles. E o Zengest ele vai cuidar de toda a parte digestiva, né? Alimentação,
come demais, come de menos, o intestino está parado, está preso, está solto, tá diarreia, né? Eu conheço refluxo, pessoas que comem muito, ou então pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, eu tenho intolerância. E toda vez que eu vou tomar um leite, alguma coisa, eu já boto um Zengeste na boca, porque ele corta o efeito e com isso a gente equilibra, tá? E o tangerine, eu coloquei essa foto da alegria, porque é isso, o tangerine, ele te traz da tristeza, ele te traz para a alegria, ele fortalece a sua energia, ele te dá vida. Quando você lembra visualiza um pé de tangerina, você vai ver aquela prosperidade, aquele tanto de tangerina, né? Laranjas, enfim. E ele vai ajudar seu sistema linfático, ele vai ajudar você pode tomar, né? Eu gosto muito, inclusive, de colocar para saborizar a água. Ele com o peppermint é excelente, ele tem um limonene que vai limpando todas as suas células, né? E com isso é antioxidante, com isso você fica bem. Se você tem alguém em casa que vive triste, né? Que não gosta de óleo, obviamente, a pessoa está num processo depressivo, ele não vai gostar de óleo, ele não vai gostar de nada que é bom, né? Ele vai gostar de roupa escura, ele quer ficar naquele mundo. E aí, coloca no difusor o tangerine. Você vai ver que alegria que vai ter e automaticamente vai para o sistema límpico dessa pessoa e ela vai conseguir sair desse caminho, tá bom? Então, eu coloquei as fotos para vocês começarem a memorizar que o Zengeste vai cuidar do digestivo, o tangerine vai trazer tanto esse sistema linfático quanto a trazer a sua alegria. O respiratório, eu gosto a Doterra já pensou muito bem, então, com o Brief, que é um blend da parte respiratória, que também se potencializam com alguns óleos juntos. E ele ajuda em todas as questões, assim, você pode passar nas laterais, pode tirar. Eu gosto muito em difusor, é muito bom para quem ronca também. É, melaleuca, gente, junto, assim, garganta inflamou, começou a coçar, fungos em geral, sabe? Estava conversando ontem com uma dermatologista, e estava falando do melaleuca para psoríase também, mas para herpes em geral, herpes zoster, herpes da labial, o melaleuca ele é incrível. E hoje me ligou um cliente falando para mim, Renata, eu tô querendo 4 melaleucas, porque meu irmão teve parece que é tipo um furúnculo, já tinha usado todos os remédios e nada funcionava, e ele com muita dor, ele sentava de almofada, para você ter uma ideia, já há vários dias, e aí alguém indicou o melaleuca para ele, ele passou, o negócio já estourou, ele já está tendo conforto. Então, o melaleuca ele tem essa potência de ir profundo nas camadas e com isso você matar mesmo esses fungos, tá? E o Ungard para bactéria não tem igual, assim, né? Eu gosto muito de limpeza bucal, eu gosto de fazer enxaguante bucal com ele, mas é um óleo que ajuda muito no fortalecimento da imunidade. Então, a gente passa ali na coluna, passa nos pezinhos, é um óleo que, para quem tem questões de autoimunes, é legal de você ingerir uma gotinha todo dia. Ele tem cravo, canela, laranja, eucalipto. E olha que engraçado, na época da pandemia, a gente usou muito esse óleo. E não sei se vocês sabem, existe um olhinho que foi um marco na época da pandemia, falando do bom samaritano, um óleo de bom samaritano. E quando você pega os ingredientes, eram todos que tinham Longard. Então você vê que nós não estamos tão longe, né? Que tá tudo certo. E na cabeceira da cama você deixa seu lavanda, porque você tem que ter um sono bom. Às vezes você acha que dorme bem, mas você acorda muito, ronca muito, e quando chega no outro dia você acorda cansado ou às vezes demora a acordar, né? Então, lavanda ele ajuda nessa produção de melatonina de forma natural e é um óleo que, por exemplo, colocou na mão, cheirou, ele já vai mandando um comando para sua pineal para liberar melatonina e a partir dali você tem que fechar o olhinho para dormir. Às vezes a pessoa chega lavando e fica no computador ou no celular. Não. É a última coisa que você vai fazer, tá bom?
Eu gosto do lavanda também para queimadura e ajuda no bruxismo. Quando você passa no rosto, cheirou, passei no rosto, passa nessa região aqui, onde eu falo que é o ossinho do blush. Ele vai relaxar o músculo e com isso você não vai ranger os dentes. Você vai relaxar tanto o seu sistema cerebral quanto o músculo, que é onde você aperta, tá bom? E para queimadura também é muito bacana. Queimou, já deixa um na sua cozinha. Queimou, já passa para não ter problema. O Deep Blue, gente, a gente usa para dores musculares, seja ela qual for. As pessoas que têm fibromialgia, artrite, artrose, a gente mistura Deep Blue com copaíba, Deep Blue com orégano, aí é legal de você chamar seu consultor e ele vai te direcionar. Mas o Deep Blue puro já é maravilhoso. Passa na planta dos pés, chove assim para as pernas. E eu gosto de fazer isso muito de manhã, e à noite, eu fico bem, minhas pernas não doem, principalmente quem tem muita veinha, aquelas veias, como chama aqui? Eu esqueci o nome. Varizes, Vasinhos. os vasinhos da varizes, né? Ajuda demais, porque aquilo ali dói muito. As pessoas reclamam de dor na perna, muitas vezes é por causa de varizes. Inclusive, chama seu consultor, se você é dessas que tem as varizes, que nós temos um blendzinho muito legal que ajuda demais, alivia demais essas dores. Toda vez que a gente usa o óleo essencial, por ele ser puro, a gente usa com óleo de coco, que é o que, que a Doterra trabalha, né? É o óleo de coco fracionado, ele não tem cheiro. Então você coloca uma gotinha e dilui. E eu gosto muito de demaquilante. Então eu passo ele, você pode colocar uma gotinha do gerânio com óleo de coco e passa para tirar a maquiagem. Sua pele não vai ficar ressecada, fica boa, sabe? Eu gosto muito também para quem tem prisão de ventre, quem tem secura, secura vaginal, secura da pele. Esse óleo é muito bom, porque além dele ser vegetal, ele não tem cheiro. E com isso você pode fazer o seu sérum. Você coloca os olhinhos ali do que você quer e faz o seu sérum. O difusor, gente, quando eu mostrei o kit, ele vai junto, né? O difusor, esse aqui é o pedal, ele tem 10 horas de duração, ele tem uma luzinha que fica uma beleza. Eu até mostrei aqui para vocês. Aqui. Aqui, ó. Tem uma iluminária. Então, fica uma gracinha, assim, além de fazer o trabalho que ele faz, né? Como você se tornar uma cliente, né? Como você fazer parte desse movimento? Como você compra aquele kit? Você pode ser cliente preferencial, você vai ganhar 25% de desconto, você vai ganhar um cashback. Você não precisa comprar todos os meses, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas tem que comprar todo dia. Não, não tem que comprar. Vai comprar quando você precisar de repor. Doterra não tem loja física. Então, o fato dela não ter loja física, ela te dá a oportunidade de você comprar direto da fábrica, através de um link da gente, do seu consultor, e com isso a gente começa a te cuidar, né? Porque você não pode comprar e ficar solto, porque senão você não vai usar. Se você não sabe para que serve, então acaba que você vai usar só como um cheirinho. E o óleo ele é muito mais do que o cheirinho. E você pode também se tornar uma consultora. Às vezes você começou a usar, tem resultado, começa a compartilhar, não tem jeito. E aqui na Doterra é diferente. Toda vez que você compartilha, a Doterra te bonifica. E o fato de te bonificar, começa a entrar uma renda inicialmente extra, daqui a pouco as coisas começam a acontecer. A Doterra faz um programa que chama Bem-vindo Doterra. Então você entra esse mês, entra esse mês, você compra um kit. Daqui 3 meses, se você comprar consecutivos, no mínimo 50 PVs, no final você ganha um difusor. Cada mês você vai ganhar um brinde, um expositor, no segundo você ganha um óleo de laranja, no terceiro você ganha um difusor. Isso é bem legal, é um incentivo também para você ir conhecendo os olhos da empresa, você vai repondo seus olhos e a partir daí você vai, né, você ganha mais um, se você tem uma casa grande, né, por exemplo.
E aqui nós somos as consultoras de bem-estar do Terra, né, onde nós fizemos a escolha de trabalhar com o Terra, compartilhar os olhos e ser bonificadas com isso. Rosimara, tá te faltando aqui, né? Temos que fazer uma nova foto. E Na próxima aqui, estarei. junte-se a nós, nós somos esses são sócios fundadores da empresa, que estão até hoje na empresa, e aqui nós ajudamos a curar o mundo. E eu sempre falo que nós precisamos de todos vocês, né? Sempre mais pessoas precisam. E às vezes a gente acha, às vezes eu falando assim, você fala, ai, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu falo, não é consultora de trabalhar fora, porque se você não quer, tá tudo bem. A questão é cuidar da sua família. Se você já conhece o óleo, se você já está tendo resultado, é omissão de socorro você não falar para a sua família, porque muitas questões da nossa vida vêm da nossa família. Então, tem muita gente da sua família que está precisando dormir melhor, que está precisando ficar mais calmo, né? Assim, se a gente for relatar aqui, a gente vai colocar um monte de questões que esse kit de 12 óleos você vai conseguir sanar muita coisa. Gente, o balance, ele já é um resultado incrível, né? O lemon já desintoxica. Quantas pessoas hoje estão indo para o médico falando que está tendo gordura no fígado, né? As pessoas estão muito irritadas, as pessoas estão com muitas dores. As dores, as dores do nosso corpo é uma resposta da nossa impotência. Quando eu não posso fazer nada, eu judio do meu corpo. E aí começam as inflamações. Aí começam as ansiedades. E aí você vai ao médico, obviamente tem que ir mesmo, mas ele vai te dar um remédio. E aquele remédio começa a fazer efeito colateral. Aí você começa a tomar outro remédio. Ali, gente, você já vai perdendo o controle. Então, o que que a gente precisa? O que que o óleo faz? Ele vai curar? É crença. Eu falo que não, óleo não é crença, óleo é ciência. Mostrei para vocês, é um composto aromático volátil que tem componentes naturais, químicos, voláteis. Se você olhar um lavanda, ele tem mais de 500 compostos. Ele tem o linalol que vai atuar no seu sistema cerebral para o seu sono, mas ele tem muitos compostos que vai atuar no seu sistema de coceira, cicatrização, você dormir melhor, quando você queima. Olha, então, assim, se você não tem um óleo só, ele vai fazer um monte de questões no seu organismo. Então, é isso que a gente convida você, né? Use os óleos nessa constância. Eu fiz essa aula de forma bem separadinha para vocês deixarem mais consciente. Tem que ter hábito, né? Não é remédio. Remédio que eu cuido no sintoma. Agora, vamos fazer uma analogia. A gente chega aí fora, tá cheio de farmácia. Todo dia abre uma portinha nova. Lotada. Você chega lá, estão lotadas. O que que as pessoas não melhoram? Por quê? O que que elas estão tratando? Então, é esse caminho que a gente quer que vocês raciocinem, né? O remédio, ele é quando a coisa está apertada. Aí você vai no médico e vai te oferecer um remédio. Mas nesse corriqueiro, nesse dia a dia de acordar, não conte com a sorte, já cheira, pega o balance, já passa, porque qualquer coisa que acontecer, você está ali, ó, plena, calma, equilibrada, sem equilíbrios, desequilíbrios emocionais que você pode estar trazendo. A gente sempre traz. Uma criança, ela já está desenvolvendo isso. Por isso que olha é incrível para a criança, porque ela não vai deixar ela ficar fomentando emoções que passou. Ela vai começar a construir sempre uma coisa nova. E é sim algo incrível a sua criança começar a usar óleo desde novinha para que ela fale, mãe, eu quero o meu olhinho. Porque ali nós vamos cuidar da emoção dessa criança, não do fisiológico. A criança está com uma dor de barriga, a criança come demais. Gente, a criança come demais, não é à toa, não. Ela come de menos, não é à toa.
tudo tem um motivo, e esse motivo é emocional, tudo vem do emocional, né? E até a gente, às vezes você está meio entristecida, você fala, poxa, por que que eu estou triste? Gente, não fica querendo saber por que não. Já pega o olhinho, já cheira, sai da tristeza, porque aquilo ali vai te levando para uma onda que depois é difícil de você sair dela. Então, o óleo, ele é isso. Você vai ter uma caixinha que vai ficar pertinho de você e você está meio que brincando ali, né? Mas na hora que você vê, você está firme, está forte. E é isso que a gente quer, que vocês fiquem fortes nesse momento. Eu vou só fechar a gravação e aí a gente